Palavra de Deus para os nossos corações, Mateus capítulo 5, versículos 2b. Os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Aqui estamos então para a nossa mensagem, hoje em Mateus 5, 17 a 20, que passo então a ler. Não concluam precipitadamente que eu vim negar o que o Antigo Testamento diz. Na verdade, eu vim obedecê-lo, evidenciar sua importância e confirmá-lo. Aqui estou para reafirmar tudo o que ele diz, palavra por palavra. Ele continua valendo, e assim será até o mundo acabar. Todos os mandamentos que ele nos traz devem ser cumpridos. Quem desrespeitar qualquer um dos mandamentos das Escrituras, inclusive os menos citados, e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, demonstra que não entendeu o que é o Evangelho da graça de Deus. Quem usa as verdades sagradas para aplicar à sua vida e ensina outras pessoas a respeitar e a viver esses mandamentos, demonstra que vive de acordo com o propósito de Deus, o Criador. Portanto, não imitem nem os teólogos, nem os fariseus, mas procurem viver segundo os elevados padrões do Deus eterno, como tenho ensinado a vocês e passo agora a explicar. O texto, então, prossegue. Aí Jesus fala sobre homicídio, não matarás, ele explica, não adulterarás, ele explica, e fala sobre divórcio, juramentos e outros mandamentos do Antigo Testamento e que não estão entre os chamados 10 mandamentos. O que aprendemos essencialmente aqui com esta fala profunda de Jesus? Aprendemos a responder a uma questão que tem atravessado os milênios e que nos coloca num confronto com o judaísmo dos dias de hoje de igual modo. Uma pergunta subjaz à questão. Ontem, numa reunião que tivemos na igreja, uma celebração, eu me encontrei com muitos jovens, alguns tatuados, e eu os provoquei e perguntei para uma, junto com o outro, pode um cristão dedicado a Deus ter tatuagem? Evidentemente, eles perceberam a minha pergunta e não responderam, né? Queria que eu respondesse. Então, esse é o tema, não é? Então, vamos proibir que as pessoas usem tatuagem? Vamos exigir que as pessoas celebrem em seus cultos o Deus Eterno no sábado? Essas perguntas. Mais ainda, aqueles castigos que temos mencionados no Antigo Testamento ainda estão valendo? Então, são questões muito profundas. Por quê? Nós somos habitados por uma perspectiva de crime e castigo, ou de causa e efeito, ou de desobediência e punição. Isso faz parte. Quando você conversa com uma criança, entrevistando-a para o batismo, por que você quer ser batizado? Está forte. Eu quero fazer aquilo que é certo e não fazer o que é errado. Observe como esse par está presente aí. Então, Jesus diz claramente que os mandamentos do Antigo Testamento estão valendo, que ele não veio anulá-los, que ele veio destacá-los e interpretá-los de um modo correto. Eu não posso me alongar, mas vou dar um outro exemplo. Quando procuram a Jesus sobre o tema do divórcio, que está aqui, inclusive, nessa mesma perícope
que acabei de ler, em Mateus 5, na verdade, o que a lei mosaica dizia? O homem pode tudo, a mulher não pode nada. Aí Jesus diz, bom, esse mandamento está lá, que o homem pode, não gostou da mulher, dar uma carta de divórcio para ela. O homem. Ele disse, mas ela escreveu isso por causa da dureza dos corações. Mas com vocês não vai ser assim. Então observem que Jesus vai ao princípio da lei, não à forma da lei, ao princípio, ao que está subjacente à lei. Então, traz um, aspas, novo mandamento que leva em conta o princípio que a lei não observou. Quando ela escreveu e colocou essa lei no formato, por exemplo, não observou a intenção do legislador divino, próprio Deus. E isso aqui é o caso do sábado. Muitas pessoas começam a ler o Antigo Testamento e ficam confusas, porque a sua igreja não guarda o sábado. Vamos ser francos. Nós, cristãos, não guardamos nenhum dia. Todos os dias são santos. Já pensou se nós só fôssemos santos no sábado barra domingo? E nos outros dias liberados para fazer o que nós quisermos? Isso não está no pensamento de Deus, nas frases de Jesus. O que o mandamento ensina, em Êxodo, capítulo 20, é que nós devemos descansar. E ao descansar, relaxar, passear, cultuar, tudo isso faz parte do dia do descanso. Então, no Antigo Testamento, o sábado, Shabat, não é o sábado nosso, aquele dia entre a sexta e o domingo, é descanso. E acabou essa palavra descanso, Shabat, se tornando um dia da semana, quando isso não havia antes. Não é essa a ideia é descanse, celebre, agradeça. É isso que Jesus Cristo faz. Ele vai ao fundamento do mandamento e, a partir desse fundamento, ele reelabora o mandamento para que o mandamento seja claro e, sendo claro, possa, então, ser por nós cumprido. Então, é uma reescritura dos mandamentos, sem os negar, mas dando a ele uma clareza maior, aplicando aos dias de Jesus, aos nossos dias, para que os possamos praticar. Aí, é claro, você deve ter perguntado, bem, e a tatuagem está proibida? A tatuagem está proibida. Em que sentido? O que é que diz o Antigo Testamento? Quando você lê o antes e o depois desse versículo, você lê o seguinte, está claro o seguinte, não faça tatuagem para honrar deuses. Isso está proibido. Mas se você fizer uma tatuagem para honrar o Deus eterno, não está na proibição. Eu não tenho tatuagem. Até os olhos ficaram comigo. Ah, você tem escondido debaixo da sua roupa, né? Eu não tenho tatuagem. Até acho feia tatuagem, eu, Israel, pessoalmente. Mas não entendo que o mandamento é proibitivo à tatuagem, é proibitivo a um tipo de tatuagem. Isso, outras perspectivas também. Claro que eu não posso me alongar mais, mas penso que, em lugar de ficarmos procurando mandamentos no Antigo Testamento que as pessoas não cumprem, vamos dizer assim, e nós nos colocamos como os que apontam o dedo e julgam, vamos pegar os mandamentos que Jesus destacou e procurar vivenciá-los. Por exemplo, quando ele diz na perícope seguinte, você leu lá, não mate, mas ele diz, olha, quem tratar uma pessoa com desprezo, por exemplo, quem tiver com muita raiva de uma pessoa, quem chegar a uma pessoa, já feriu o mandamento. Que o mandamento negativo é não mate, mas o mandamento desse positivo é ame. É radical. Jesus é radical
e nos coloca aí esses desafios para a nossa vida. Pense nisso enquanto você ouve essa linda música que vai ser tocada agora, pela fé, o nosso andar. Vamos?